Saúde. A Anvisa, gente, ela regula o uso do canabidiol aqui no Brasil. Permite a importação, a venda em farmácia e, mais recentemente, o cultivo por pessoas jurídicas, associações, empresas. Isso é para fins medicinais. A regulamentação, é claro, ela exige prescrição médica e a gente vai entender um pouquinho de como que funciona isso e para que tipo de tratamento o canabidiol ele é indicado. Um dos meus convidados desta manhã é o médico infectologista, professor universitário, Lauro Ferreira Pinto. Doutor Lauro, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Fernanda, bom dia aos ouvintes da CBN. Ainda há muito preconceito em falar em canabidiol, inclusive para fins medicinais no Brasil? Sim, é sempre bom a gente estar do lado do bom senso, né? Essa medida da Anvisa foi muito importante porque as pessoas tinham dificuldade de achar canabidiol, por exemplo, para tratar doenças de convulsão, epilepsia em criança, e muitas vezes tinham que importar. Então, a medida da Anvisa, ela facilita a manipulação, facilita o uso baixo preço para aquelas pessoas que necessitam, então isso é muito importante. Mas eu escrevi recentemente a Gazeta chamando a atenção para o bom senso, porque isso não é para ser usado para tudo, para todo mundo, tem indicações que ela tem respaldo e evidência científica e outras não. É isso aí. O que hoje a gente sabe sobre as pesquisas e o uso de bom senso? Saiu uma revisão no JAMA, que é uma das principais revistas médicas americanas, revista de Associação Médica Americana, lembrando que tem 3 indicações muito precisas e tem evidência científica que o canabidiol é muito importante. A primeira, e que volta e meia aparece em reportagens nas revistas, nos jornais, já apareceu no Globo, já apareceu na Veja, é criança que tem convulsão de difícil controle. Então, aqueles pais que lidam com seus filhos com algumas síndromes epilépticas de difícil tratamento e que às vezes não estão conseguindo controle com anticonvulsivantes convencionais, tipo fenobarbital, Gardenal e outros, né, o idantoína, muitas vezes o canabidiol ele é muito importante. A outra indicação é náusea, vômito induzido por quimioterapia em pessoas com câncer, e que o canabidiol consegue resolver, consegue agregar a medicações que controlam a náusea. E a terceira indicação que ela tem sólida base na literatura, e é uma indicação que é menos usada hoje, é nas pessoas com HIV/AIDS, com a perda de apetite absurda, emagrecendo, e o canabidiol ajuda a melhorar o apetite, ajuda a ganhar um pouco de peso. Essas são as 3 indicações que o JAMA fez uma extensa revisão na literatura médica e que são aprovadas pelo FDA, que é a agência americana. Tem muita gente usando o canabidiol para dormir, tem muita gente usando o canabidiol para qualquer tipo de dor. Essas indicações, elas não têm sólidas bases científicas porque não tem publicação na medicina que diga que o canabidiol é melhor do que outras terapias para fazer dormir, do que outras abordagens para dor crônica, né? Então esse é o alerta que o JAMA faz. O que vocês chamam de prescrição off-label? Não são prescrições off-label, mas são prescrições que não têm base sólida no que está publicado na literatura científica. A gente sabe, por exemplo, que a insônia é o mal do século. As pessoas ficam tanto tempo em tela e com luz artificial que acabam tendo dificuldade de dormir. O mundo também, as pessoas também estão mais expostas a tanto estímulo e a tanta agitação que nem sempre conseguem ter um sono bom. E a melhor indicação para o sono bom ainda é aquele que a gente pensa num quarto escuro, com a temperatura agradável, sem tela de celular, sem tela de televisão. A televisão não deve ficar no quarto, e as pessoas tentarem a higiene do sono. Muita gente usa canabidiol para dormir e não é uma indicação que tenha base sólida na literatura. O que usa indicação para dor crônica. Tem pessoas que se sentem mais confortáveis, mas também não tem publicação que diga que é melhor que outras abordagens para dor crônica. Esse é o único tipo de cuidado que a gente faz. Eu escrevi também, Fernando, um pouco de cuidado em relação à maconha, e é diferente, maconha não é legalizada, mas maconha às vezes tem um certo atrativo para o jovem que acha que é uma droga benigna. Não é tão benigna, né?
Os trabalhos chamam a atenção também do risco da maconha desenvolver quadro psicótico ou de esquizofrenia em pessoas que tenham tendência ou que tenham um limiar menor para esse tipo de problema. E vamos explicar a diferença também para o ouvinte? O canabidiol é o princípio ativo, é isso? Canabidiol é um dos princípios ativos, né? Existem alguns canabidióis, eles são aprovados para uso médico nessas circunstâncias que a gente falou. A maconha, o cannabis em si, tem um monte de outros princípios ativos e, em princípio, é uma droga que não está liberada no Brasil. Está liberada em alguns lugares do mundo, né? No Canadá, no Uruguai, né? Que é aqui perto da América do Sul, mas não está liberada para uso no Brasil, para uso recreativo, né? E eu chamo a atenção de que já tem trabalhos mostrando que o uso crônico de maconha em quantidades maiores traz risco de infarto e traz riscos de acidente vascular cerebral. Entendido. E aí, doutor, as pessoas confundem, né? Maconha com canabidiol. Sim, as pessoas confundem e esse trabalho do JAMA chama a atenção. Até nos Estados Unidos e no Canadá, 1 em cada 4 adultos já usaram maconha para fim medicinal. Veja só, e não é bem assim. É o canabidiol que é aprovado para uso medicinal e não a maconha. Então as pessoas confundem no mundo inteiro, não é só aqui, e às vezes acham que usar maconha tem propósito medicinal. Não tem. A maconha não é uma droga tão inocente, né? Tem trabalhos mostrando, e esses trabalhos eu citei no meu artigo, que pessoas com uso crônico, uso contínuo por anos, podem ter um pouco de perda cognitiva, que é mostrada em testes de memória. Essas pessoas fazendo testes de memória não têm um desempenho tão bom quando as pessoas não usuárias da droga. Estou falando em uso crônico, né, Fernando? Uso constante. E as pessoas com uso crônico também têm um uso pesado, um risco um pouco maior de acidente vascular cerebral e de infarto agudo do miocárdio. Então, só alertando as garotas que não é uma droga isenta de riscos, né? Não é uma cocaína, mas não é uma droga isenta de risco, é uma droga e, como tal, traz efeitos para o organismo. É isso aí. Doutor, o uso do canabidiol também depende de prescrição médica, não é? Você chega lá na prateleira da farmácia e levar para casa, né? Não, está condicionado à prescrição médica, seja em farmácia de manipulação. Eu acredito que vai abrir também situação para farmácias de maneira sujeita à prescrição médica. Muito bem lembrado, Fernando. Isso aí. E como você citou alguns casos envolvendo, por exemplo, convulsões em crianças? Porque também não tem evidência científica, não tem trabalho publicado que tenha a mesma ação em adulto. Adulto tem um pouco mais de opção de medicamento para convulsão do que tem em criança, né? A gente sabe que na pediatria, às vezes, as medicações chegam um pouco atrasadas, porque elas são testadas primeiro em adolescente, adulto, depois em criança pequena. Então, essa é a razão pela qual não tem trabalho publicado de que seja melhor que outras terapias convencionais em convulsão em adulto. Em criança tem. Em criança tem sólidas publicações científicas e ela é usada no mundo todo em algumas síndromes convulsivas em crianças de difícil controle. Costuma ser a primeira opção do tratamento para esses e os outros casos que o senhor me disse? Não, com frequência não. Com frequência é usada por médicos, já usaram algumas abordagens convencionais, não foram bem sucedidos e aí apelam para o canabidiol. Entendido. É isso. Doutor Lauro, sempre muito obrigada, viu, pela sua gentileza. Eu que agradeço. Um bom dia para você, Fernanda, para os ouvintes da CBN.